Hoje a gente vai mergulhar numa história sobre como uma das maiores bênçãos da vida, a riqueza, pode se tornar, na verdade, a fonte do maior dos conflitos. Essa é a história de Abrão, um homem cuja vida foi definida por uma série de testes que o levaram da prosperidade direto para a guerra, e para uma escolha que mudaria absolutamente tudo. Olha, essa pergunta parece coisa de hoje em dia, né? Mas é exatamente o dilema central dessa história antiga. Vamos ver como a abundância pode se tornar um fardo e colocar à prova até os laços familiares mais fortes. Tentem visualizar a cena. Abrão e seu sobrinho Ló eram tão, mas tão ricos em gado, prata e ouro que a própria terra não conseguia mais sustentar os dois juntos. Sabe aquele tipo de problema bom? Pois é, para eles isso se tornou o ponto de ruptura. E é aqui que a gente chega na primeira grande prova dele. Não era uma ameaça de fora, não. Era um conflito interno, alimentado justamente pelo sucesso que eles alcançaram juntos. A tensão não era só entre Abrão e Ló, sabe? Ela começou a se espalhar, os pastores deles começaram a brigar por pasto, por água. Aquilo que era uma parceria familiar estava começando a ruir por causa da pressão pelos recursos. E aqui a atitude do Abrão é simplesmente notável. Em vez de impor sua autoridade, como o mais velho, ele busca a paz. Ele oferece a escolha ao sobrinho, a Ló, num ato de generosidade e sabedoria incríveis para resolver aquele conflito. E essa oferta leva a um momento que é, crucial. A escolha de Ló não ia só definir onde ele iria morar, mas também o tipo de vida que ele levaria dali para frente. Então Ló olha ao redor e vê a planície do Jordão. Aquilo parecia um paraíso, verde, fértil. Do ponto de vista material, era escolha óbvia, né? Ele foi e escolheu o que parecia ser o melhor, o mais próspero, só para ele. E aqui a gente vê os dois caminhos se definindo claramente. A escolha de Ló, baseada só na aparência, levou ele para perto de Sodoma, um lugar de péssima fama. Enquanto isso, Abrão, por causa da sua generosidade, estava prestes a receber algo muito, muito maior do que a terra que ele abriu mão. Assim que Ló vai embora, Abrão recebe essa promessa, que é monumental. A fé dele e sua atitude de paz são recompensadas não com uma terra fértil passageira, mas com uma herança eterna. O ponto aqui é justamente esse contraste entre a visão de curto prazo e a promessa de longo prazo. E agora, a história muda de ritmo, drasticamente. A escolha de Ló de morar perto de Sodoma logo o arrasta para um conflito mortal, o que mostra que, às vezes, a nossa localização pode ter consequências bem sérias. De repente, uma guerra regional explode. Uma aliança de 4 reis do norte invade e luta contra 5 reis locais, incluindo, claro, os de Sodoma e Gomorra. É uma batalha gigante pelo controle de toda a região. E o resultado? Os reis locais perdem. As cidades são saqueadas e Ló, que escolheu viver ali justamente por causa da riqueza, perde tudo e é levado como prisioneiro junto com toda a família. A prosperidade que ele buscou evaporou da noite para o dia. Quando Abrão fica sabendo da notícia, ele não hesita. E olha só para esse número. Ele não tinha um exército nacional, nada disso. Ele junta apenas 318 dos seus próprios homens. Gente treinada, nascida na casa dele. É uma força minúscula contra uma aliança de reis que acabava de sair vitoriosa. E é nesse momento que aquele pastor pacífico se transforma num comandante militar super decidido. Ele não só reage, ele cria uma estratégia, persegue o inimigo, usa a escuridão da noite a seu favor e, contra todas as probabilidades, lança um ataque surpresa que funciona. Ele resgata todo mundo. Depois dessa vitória incrível, Abrão enfrenta seu teste final. E talvez o mais revelador de todos. Não é um teste de força, mas sim de caráter. Na volta para casa, 2 reis vêm ao encontro dele. Cada um traz uma oferta, mas são muito mais do que propostas, sabe? São 2 futuros diferentes, 2 caminhos morais que vão definir quem Abrão realmente é. Primeiro, aparece Melquisedeque, uma figura bem misteriosa que é tanto rei quanto sacerdote. E ele não oferece riqueza, ele oferece uma bênção. Ele reconhece que a vitória de Abrão veio de uma fonte superior, colocando o foco na gratidão e não no ganho material. Logo em seguida, vem o rei de Sodoma com uma oferta bem diferente, uma proposta puramente de negócio. Ele oferece a Abrão todos os despojos da guerra, uma fortuna que o tornaria podre de rico aos olhos do mundo. É a tentação final. E a resposta de Abrão é poderosa, é definitiva. Ele recusa tudo. Ele faz um juramento de que não vai pegar nada, nem um fio de linha, para que ninguém,
especialmente o rei de uma cidade perversa, pudesse dizer que foi ele quem enriqueceu Abrão. A integridade e a confiança dele valiam muito mais do que qualquer tesouro. E isso tudo nos deixa com essa pergunta final. A jornada de Abrão, desde a divisão das terras até a recusa dos saques, nos força a pensar sobre o que realmente significa a verdadeira riqueza. É aquilo que se pode adquirir ou aquilo que não se está disposto a negociar de jeito nenhum?